Olá, crianças, boa tarde. Como combinado na nossa aula remota, hoje estou enviando um vídeo de correção das atividades. Então, eu peço para que você pegue seu livro e, mesmo que eu já tenha corrigido no individual, você vai vir aqui e vai fazer a sua correção, saber aquilo que você precisava complementar, o que você de repente não conseguiu responder, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer a correção na nossa aula do dia 13. Bem, nós começamos com um conto, já que esse era o gênero que nós estávamos estudando, e nós viemos ao jogo rápido. Bem, no jogo rápido, a primeira questão pede para que a gente identifique algumas informações a respeito da estrutura da narrativa apresentada. Então, ele pergunta para a gente, qual é a situação inicial? Bem, a situação inicial que a gente leu no texto foi a de um menino que vai com seu burro e o cachorro de estimação na floresta buscar lenha. Foi isso que nós vimos na situação inicial, tá bom? Agora, na letra B, pergunta o que ocorre na narrativa que acaba mudando o rumo dos acontecimentos e gerando um conflito na história. Bem, o que aconteceu foi que o burro começou a reclamar quando o menino disse que ia colocar muita carga na sua garupa. A gente até então esperava uma outra situação, não que o burro fosse falar. Na letra C, ele pede para que a gente marque em qual parte a história chega no seu auge. Ou seja, é o momento em que vai acontecer o clímax da história. Vocês acham que o clímax é quando o burro fala com o menino? Não, esse é o início da história, né? O clímax é aquele momento em que a gente esperava que fosse acontecer alguma coisa e acontece outra. Como, por exemplo, quando o cachorro fala com o pai do menino. A gente esperava que o pai do menino fosse dizer para ele realmente que não acreditava, mas a gente não esperava que o cachorro também fosse falar. Então, esse é o clímax. Na letra D, ele pergunta, que tipo de narrador há nesse conto? Bem, a gente percebe que o narrador ele não é um personagem, ele é alguém que está apenas observando. Por isso, o narrador está em terceira pessoa, ou seja, o narrador está observando a história. Na segunda questão, há muitas falas ao longo do conto. No entanto, é possível saber exatamente quando se trata da fala de um personagem ou do narrador. Como é que a gente consegue perceber isso? Então, a gente vai responder duas perguntas. A letra A é respondendo que tipo de discurso essa condição do texto narrativo é marcada, né? Ele é marcado pelo discurso direto. Lembra que nós vimos o discurso direto e o indireto? O direto é porque o personagem fala diretamente com outro personagem. Então, trata-se de um discurso direto. Agora, quais são as marcas desse tipo de discurso? Bem, as marcas do discurso direto são os verbos da enunciação, né? Respondeu, aí vem a fala do personagem. Disse, a fala do personagem. Os dois pontos e o travessão, porque o travessão indica a fala do personagem, que é característica do discurso direto. A gente vem então para a questão do dicionário. Ele pede para que a gente pense na definição mini e explique a nossa resposta. Então, ele fala assim, pensando na definição do termo mini, que está no início do vocábulo mini-conto, responda, é possível considerar que a palavra mini-conto tem relação com o tamanho desse gênero textual? Sim, pois o mini-conto ele é um texto com tamanho reduzido comparado a um convencional, por exemplo. Então, a gente tem um mini como sendo algo reduzido. Em seguida, a gente lê um outro mini-conto e a gente vem para as questões desse mini-conto. A primeira questão pergunta qual é o tema do mini-conto, o quarto. Lembra que o mini-conto ele fala sobre um menino que ele está com um conflito. Então, qual é o tema? É o conflito entre pai e filho. Na segunda questão, ele pergunta o que o narrador quis dizer quando comentou que os pais chamam de porco para baixo. Bem, ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que os pais consideram o menino um bagunceiro, um desorganizado, então todos os outros termos semelhantes. Na terceira questão, ele pergunta por que as palavras eles, a palavra eles, aparece no miniconto o tempo todo entre aspas. Olha lá, por que ele está entre aspas? Porque o narrador, a pessoa que está narrando essa história, já que ele não é um discurso direto, ele acredita que eles não são os pais, mas são outros seres que entendem nada sobre a adolescência. Não se refere a pais, ele se refere a eles, entre aspas. A gente veio para o segundo mini-conto, viu um pouco sobre Leonardo Brasiliense e chegou em um outro jogo rápido. Esse aqui foi o de maior dúvida e a gente vai resolver agora. Bem, sobre o mini-conto lido, a gente vai responder a letra A e a letra B. A letra A pergunta
Na primeira frase do miniconto, há a seguinte passagem. Enquanto estava no hospital, todo mundo escreveu no gesso. A quem o narrador se refere com a expressão todo mundo? Bem, todo mundo, quem foi todo mundo? O narrador se refere aos amigos, todas as pessoas que visitaram ele. Então, todo mundo são os amigos e as pessoas que o visitaram. Qual é o tema desse miniconto? O tema, lembra que tem a diferença entre título e tema. O tema é o que engloba isso. Bem, engloba toda essa persistência da amizade, né? Mesmo ele andando atrás dos colegas, eles persistiram nessa amizade. Então, o tema é essa persistência da amizade mesmo diante das adversidades, tá bom? E aí a gente vem para comparar os dois minicontos lidos. A gente vai preencher. Qual é a situação inicial do miniconto 1 e do miniconto 2? A do miniconto 1 é a reclamação dos pais sobre o quarto bagunçado. Já a situação inicial do miniconto 2 é o personagem com a perna engessada. O miniconto começa com ele lá no hospital. Então, o personagem com a perna engessada. Qual é o conflito? São os pais arrumando o quarto do filho e deixando organizado. Então, esse foi o conflito do miniconto 1, quando os pais arrumaram o quarto. Já o do miniconto 2 foi quando o protagonista tirou o gesso. Esse era o conflito. Ele tirou o gesso e ficou sabendo que a perna estava torta. Qual foi o desfecho? O desfecho da situação 1 do miniconto 1 foi o filho concluir que os pais arrumaram o quarto dele não são, na verdade, os pais. Então, são outros seres. Esse era o desfecho, concluiu isso. Já no miniconto 2, o protagonista concluiu que ele, mesmo ficando com a perna torta, ele continuava com os amigos. E que apenas ele iria andar um pouco atrás, mas estava tudo bem. Então, esse foi o desfecho da situação. Quais são os tipos de narradores? Bem, no miniconto 1, o tipo de narrador é um narrador personagem. É o menino falando, eles, referendo aos pais. Então, é a primeira pessoa. Já no miniconto 2, o narrador ele é apenas observador. Então, ele é a terceira pessoa. Então, nós viemos para o momento ortográfico, que são os sinais de pontuação na escrita dos textos. Nós temos aqui uma pergunta que ela é pessoal, então vocês vão responder de acordo com o que vocês acharam. Olha, o que você acha que aconteceria se esse miniconto não tivesse nenhum sinal de pontuação? Essa resposta ela é pessoal, tudo bem? E a gente vai adiantando até que a gente chega no nosso momento de jogo rápido, que é aquele momento em que a gente vai exercitar o que nós estamos lendo, o que nós estamos aprendendo. Ele pede para que a gente complete o trecho a seguir com a pontuação adequada. Então, vamos ver as pontuações adequadas. Quando João terminou de ler aquele livro de contos populares, ele não terminou. Então, ele vai dar uma pausa, a gente coloca uma vírgula. Resolveu que logo começaria a ler outro. Agora ele terminou o enunciado. Ponto final. Ele gosta de ler. E aí? A gente vai usar um ponto e vírgula, porque embora ele tenha dado uma pausa, ele não finalizou o enunciado. Então, ponto e vírgula. Ele gosta de ler. Juliana, agora a gente vem com uma vírgula, porque a gente tem a Juliana explicando o que ela é para ele. Irmã dele, aí a gente vem com uma outra vírgula para fechar esse aposto. Não. Aí a gente usa o ponto final. Por quê? A gente está utilizando os espaçamentos para entender. Ele gosta de ler. Juliana, a irmã dele, não. Então, a gente entende que a Juliana não gosta de ler. Ela tem alguns costumes. Quais são esses costumes? 2 pontos agora. Cantar, vírgula, dançar e praticar esportes, vírgula novamente. Mas não gosta de ler. Ponto final. Então, assim a gente conclui que a pontuação ela é extremamente necessária para o entendimento. Depois disso, a gente tem outro jogo rápido que também é de completar. E ele pede para que a gente complete com as pontuações. Tem assim: o velho chamou o filho e disse. Opa, então se ele disse alguma coisa, vem os 2 pontos. Vá ao pasto. Quem está falando isso é um personagem, então a gente coloca o travessão. Vá ao pasto, vírgula. Pegue a bestinha Ruana e apronte-se para irmos à cidade.
vírgula novamente, ó, que ele não finalizou, que quero vendê-la, ponto final. Agora sim eu finalizei. É verdade? Existe um livro brasileiro com 100 contos, de 100 escritores diferentes, cada texto com no máximo 50 linhas. Vocês acham que isso é verdade? Quem pesquisou? Essa aqui vocês precisam pesquisar para responder. E a gente chega na nossa hora da leitura. A gente leu sobre os irmãos Grimm e a gente vem para as nossas duas últimas questões. A primeira é com base na leitura do texto e pergunta se é possível reconhecer que pesquisas comprovam que os irmãos Grimm estavam errados quanto à origem dos contos? Não. E que a gente consegue perceber que algumas histórias sobreviveram sem o auxílio da escrita. Isso é muito verdade. Acontece com a cultura indígena, por exemplo. E na segunda questão, ele pergunta se você conhece. Então, essa resposta também é pessoal. Bem, eu espero tê-los ajudado na resolução. Verifiquem o que vocês precisam corrigir e não esqueçam de enviar, mesmo que atrasado, mas ele ainda contabiliza alguma pontuação no final das atividades, tá bom?